Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Encontraram? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Eu estive agora, os irmãos, alguns sabem, estive em São Paulo essa semana, participando de um congresso da editora Vida Nova, uma das editoras mais antigas, conservadoras, ortodoxas, aqui do Brasil, e que tem servido ao Senhor através da literatura. Boa parte dos livros que nós estudamos hoje nos seminários, muitos dos livros que nós temos em casa e que nós lemos, eles são publicados pela editora Vida Nova. E o tema do Congresso da Vida Nova esse ano, que é feito a cada 2 anos, foi a teologia no poder do Espírito Santo. E foi impressionante, porque ao longo de todos esses anos, pela primeira vez, num congresso da Vida Nova, nós tivemos ali dois teólogos pentecostais, 2 preletores renomados, reconhecidos, e que são reconhecidamente pentecostais. O que nós queremos dizer com isso? Que creem na continuidade dos dons espirituais. Nós temos 2 vertentes teológicas, os continuistas e os cessacionistas. Os cessacionistas acreditam que os dons, as manifestações do Espírito Santo cessaram. Cessaram com os apóstolos. E essa turma dos continuistas, que são de vertente mais pentecostal, acreditam que os dons continuam até hoje, a manifestação dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, curas, manifestações carismáticas. Então, pela primeira vez, estiveram ali 2 preletores, o Kinner, dos Estados Unidos, que inclusive tem vários livros escritos nessa direção, e também o pastor Paulo Romero, que é de origem pentecostal, embora lecione no Mackenzie, mas estiveram ali compartilhando a palavra. Então, é algo surpreendente e novo para o cenário da igreja brasileira, Você participar de um congresso tradicional, onde você tem 2 pensadores e escritores de vertente pentecostal ali falando sobre as manifestações, a presença e a atuação do Espírito Santo. Então, eu fiz questão de estar no congresso porque nós estamos estudando agora, nesses dias, aqui na igreja, o livro de Atos, inclusive nos nossos pequenos grupos. Tá? Do capítulo 2, preste atenção, do livro de Atos, até o capítulo 8, todos esses capítulos vão estar falando da igreja emergente ou da igreja nascente. É o que nós chamamos da igreja primitiva, a igreja das origens, a primeira igreja.
Então, a igreja, ela nasce exatamente no dia de Pentecostes. No coração de Deus, no plano de Deus, né, na mente de Deus, ela já existia. Mas, em termos reais, né, concretos, palpável, na história, a igreja nasce exatamente no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo ali no cenáculo, sobre aqueles 120 irmãos, une-os, liga-os num corpo, formando a igreja de Deus. Então, a igreja, ela nasce em Pentecostes. E são 2000 anos, né? 2000 anos a partir de Pentecostes que essa igreja, ela vem sendo conduzida pelo Espírito Santo. Qual a importância desse registro? Por que é importante o que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Qual que é a importância desse escrito? Oi? Cumprimento da promessa. Mas qual que é a importância da gente ter isso escrito hoje? Serve de exemplo, a igreja continua, conhecer a base. As gerações. A principal importância, irmãos, disso aqui está registrado, é porque hoje eu posso olhar para a nossa igreja aqui e olhar para a igreja que está registrada. Eu posso fazer uma comparação. Essa igreja primitiva, essa igreja que nasceu, ela é o modelo ou a referência que nós temos de igreja. Eu não sei, os engenheiros que estão aqui, mas eu me lembro ainda, muito antigamente, não sei se o processo é o mesmo, acredito que com a modernidade alguma coisa possa ter se modificado, mas antigamente, quando os pedreiros estavam construindo uma parede, eles colocavam um prumo. Ainda usa isso, Reinaldo? Mesma coisa, o prumozinho, né? Tem que ter o prumo. Para que serve o prumo? Para saber se a parede está torta ou não. Não sair da linha, né? Para a parede, o prumo é uma, né? Você mede na vertical para saber se a parede está certa, se está reta, se está alinhada ou não. Então, esse registro aqui para nós é um prumo. A Bíblia Sagrada é um prumo. Se eu quero saber se a minha vida está de acordo com a vontade de Deus, como é que eu vou saber? Pegando a Bíblia, que é o prumo, e colocando na minha vida. Então, nós temos um prumo. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: Deus nos colocou a nós, os apóstolos, como arquitetos. Nós lançamos o fundamento e outros vêm e edificam sobre esse fundamento. Nós, igreja, obreiros, pastores, líderes, estamos edificando sobre esse fundamento. E como é que eu vou saber se a parede que eu estou edificando, se ela está certa, se ela está reta, se ela está direita ou não? Atos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mostram como é que viviam esses primeiros irmãos, como é que vivia essa primeira igreja apostólica, cheia do Espírito Santo, nascente, né, que acontece ali
todo o projeto redentivo de Deus desemboca na história para esse acontecimento. Então, o Espírito Santo, ele dá à luz à igreja, essa nova comunidade. Ele é o Espírito que anima esse corpo. Ele é o Espírito que anima, que conduz e que direciona esse corpo. Então, algumas coisas que eu preciso observar. Eu já falei para vocês, eu me converti aos 16 anos. Não nasci num lar cristão evangélico. Mas eu tinha uma vivência religiosa. Eu tinha uma tradição religiosa. Só que aquela tradição religiosa não me levou ao conhecimento de Deus. Através daqueles ritos e daquela vivência, eu não conheci Deus. Eu fazia as práticas, eu me reunia, eu ia lá, participava, entrava e saía do mesmo jeito. Não tinha aquela presença do Espírito Santo, não tinha aquela alegria, aquela comunhão e principalmente aquela fraternidade, aquele amor fraterno. Cada um na sua e a vida continua. Cada um por si e Deus por todos. Isso não é cristianismo. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Quando essa igreja nasce, a primeira coisa que fala é que eles perseveravam e eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então, uma igreja, ela pode ter até lá a faixa Igreja Cristã, Igreja de Jesus Cristo, Igreja não sei do que mais, mas se ela não estiver seguindo o ensinamento dos apóstolos, ela não é uma igreja cristã, ela é uma farsa. Ela é uma das muitas farsas e enganos de Satanás e do espírito do anticristo. É uma artimanha humana. É uma artimanha humana, uma estratégia humana para dominar pessoas e arrancar dinheiro das pessoas. Porque uma verdadeira igreja cristã, ela tem que estar fundamentada, ela tem que perseverar e ela tem que seguir os ensinamentos dos apóstolos. Agora deixa eu perguntar para vocês que são crentes de muitos anos, né, que são cristãos, quais são os ensinamentos dos apóstolos? Qual é a doutrina dos apóstolos? Não está ligado hoje não, Neto? Estou vendo os irmãos abanando aí. Estão com calor, gente? Não? Está tudo bem? Então, tá bom. Está ligado? Quais são as doutrinas dos apóstolos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oi? O que é doutrina? Doutrina é ensino, verdade de Deus revelada. O que os apóstolos ensinavam? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, só para a gente ter uma prévia e vocês gravarem bem o ensinamento dos apóstolos. A igreja lá de Corinto, os coríntios e não corintianos, nada contra os corintianos, viu, irmãos? Nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, né? Os irmãos lá da igreja de Corinto, eles estavam meio perturbados, em dúvidas. Vocês sabem que cada uma dessas epístolas, elas eram escritas para corrigir, para orientar e para poder fundamentar. E esses irmãos lá da igreja de Corinto tinham muita confusão, muita dúvida e muita perturbação. Eles tinham dúvida a respeito do casamento. Aí lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo,
ensina para eles, fala para eles sobre o casamento. Eles tinham dúvidas sobre a ressurreição, e aqui no capítulo 15, Paulo então vai explicar para eles o que é a ressurreição. A carta é sempre uma resposta às dúvidas, às perguntas e às dificuldades que eles estavam vivenciando. Eles tinham um problema de incesto lá dentro da igreja, tinham problema de prostituição, tinha problema de adultério, tinha problema de um irmão levar o outro na justiça. Aí Paulo escreveu a carta, então, para corrigir essas coisas. Mas aqui no capítulo 15, ele dá uma prévia para nós do ensino dos apóstolos, o fundamento do ensino dos apóstolos. Irmãos, acharam? 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Qual que é o primeiro fundamento da doutrina dos apóstolos? Cristo, a morte de Jesus. O Cordeiro de Deus, Jesus se fez carne e morreu na cruz pelos nossos pecados. Por que que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que que Jesus morreu aquela morte dolorosa, terrível, sofrida? Por causa dos nossos pecados. Então, a pior coisa que existe na vida de um ser humano é o pecado. Você pode estar com o bolso vazio, desempregado, passando dificuldade no casamento, mas não tem nada pior do que o pecado. Nada se compara ao pecado. Nada, absolutamente nada. A pior mazela, a pior dor, a pior tristeza de um ser humano é o pecado. Então Jesus veio a este mundo e chegou a morrer naquela cruz de forma dolorosa, humilhante, por causa do nosso pecado. Então, por que que Jesus morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados. Então, uma igreja que não fala mais de pecado, mas que só fala de bem-estar, que transforma o alvo e objetivo dela em bem-estar econômico, em sucesso econômico, em sucesso profissional, ela não está afirmada na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos, a base, a pedra angular é: Jesus veio a este mundo e morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Ah, mas então Deus não abençoa a gente? O Senhor não cuida da gente? Claro que sim, mas esse não é o centro. O centro da mensagem é Jesus. Esse é o centro da mensagem. O centro da mensagem é Jesus, não é Jesus que resolve problemas, mas é Jesus que morre por causa do pecado. As outras coisas é um acréscimo, é um ganho. Mas o alvo, o objetivo central, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Versículo 4, o que diz aí? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus se fez carne. Jesus era um homem como qualquer outro homem, apesar de ser o Filho de Deus. Sofreu dores, humilhações, morreu naquela cruz. Eu estou enfatizando que Jesus vem em carne, porque lá em 1 João, João diz assim: provai os espíritos. Todo espírito que não vem de Deus,
ou seja, o espírito do anticristo, nega que Jesus veio em carne. Então, era uma luta que a igreja enfrentava naqueles dias, porque alguns diziam que Jesus não era real, que Jesus era uma aparição. Mas Jesus se fez carne. Amém? Foi traspassado, foi crucificado, foi sepultado, ficou 3 dias ali sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Amém? E apareceu a Cefas. Quem que é Cefas? Pedro. E depois aos 12. Quem são os 12? Os discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, a base do ensino apostólico, onde a igreja precisa estar assentada, é: Jesus veio em carne, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, apareceu aos discípulos, e onde é que está hoje? Assentado à destra de Deus Pai. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é outro ensinamento dos apóstolos. Deixa eu dar um choque em vocês, quem estiver meio cochilando agora vai acordar. A Bíblia fala mais de Jesus como Senhor do que de Jesus como Salvador. O que isso quer dizer? Que Jesus só salva aqueles de quem Ele é Senhor. Eu vou receber Jesus como Salvador e depois eu vou pensar se eu vou obedecê-lo, se eu vou seguir no caminho dele, se eu vou me submeter à vontade dele, depois eu resolvo isso. Ok, só que você não está salvo, continua perdido. Esse é um grande problema de muitas igrejas hoje. A pessoa acha que Jesus é o Salvador e não se submete ao senhorio dele. Eu tenho visto, graças a Deus, muitos irmãos abrindo mão, sabe, assim, de dinheiro, de honra, de reputação, por causa de Jesus. Às vezes ele é ofendido, é duramente ofendido, e ele perdoa, porque Jesus mandou perdoar. Eu sou de Jesus, Jesus me comprou, Jesus é o meu Senhor, e Jesus está dizendo que eu devo perdoar, então eu vou obedecer ao Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. Já vi, irmãos, mas muitas vezes, graças a Deus, eu sou pastor, lido com isso muito tempo, o tempo todo. Já vi gente ser traída, uma ofensa, uma dor miserável, mas a pessoa diz: o Senhor Jesus disse que se o outro se arrependesse, eu deveria perdoar, ainda que fosse 70 vezes 7. Eu perdoo, por causa do Senhor Jesus. Esse é crente. Esse é crente de verdade mesmo. Esse aí, Jesus é o Senhor da vida dele. Então, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida quando eu me submeto à vontade de Jesus. Não, mas está escrito na palavra, Jesus falou assim, então tem que agir dessa maneira, Ele é o meu Senhor. Então, doutrina dos apóstolos, senhorio de Jesus Cristo. Ele veio, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou por causa dos nossos pecados, ressuscitou vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o pecado. Por isso, Deus o elevou à condição de Senhor, Ele é o Senhor.
Então, se eu entrar num lugar, está escrito lá na faixa, Igreja Cristã Evangélica, mas eu entro lá, eles não falam de Jesus. Eles só falam da igreja, só falam daquela denominação, ou só fala do fulano de tal, do pastor fulano de tal, do apóstolo ciclano, da irmã Beltrana, não fala nada de Jesus, não é uma igreja cristã evangélica. Porque uma igreja cristã evangélica baseada no ensino dos apóstolos vai apontar para Jesus. Ô Pedro, a sua pregação foi maravilhosa, mas e aí? Ué, aí o quê? Olha para Jesus. Foi Ele que morreu por nós. Ele é o Messias de Deus. Pedro e João curam lá o coxo, está em Atos capítulo 3, e todo mundo vem para cima deles, e o Pedro, mas vocês estão achando que fomos nós que fizemos isso? Vocês estão achando que foi pelo nosso poder que esse coxo foi curado? Não, gente. Foi em nome do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é o Messias de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele que morreu por nós. Ele que ressuscitou. Ele que tem todo o poder. Ele que tem toda a autoridade. Então, uma igreja cristã evangélica, ela vai apontar para Jesus. Ela vai apontar para Jesus como o centro, o Senhor é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém, meus irmãos? Então, primeiro ponto é ensino dos apóstolos, senhorio de Jesus. Olha para Jesus. Siga Jesus, obedeça a Jesus, sirva a Jesus, porque Ele é o Senhor. Qual que é a segunda característica que nós vamos encontrar nesse prumo, nessa igreja primeira, nessa igreja primitiva, que pode nos ajudar a entender o que é ser igreja? Qual que é o segundo ponto? A comunhão, perfeitamente. A comunhão. A palavra comunhão, por si só, já é capaz de nos levar a entender o que ela quer dizer. Boa parte de nós aqui somos casados. Quando nós vamos casar e chegamos lá no cartório, o que eles perguntam para a gente? Exatamente. Regime de bens, regime de comunhão. Eles perguntam, como é que vai ser esse negócio aí? Como é que vai ser a comunhão desses bens? Se um dos cônjuges é muito rico, geralmente é assim, se ele é muito rico, sem comunhão nenhuma. Sem comunhão de bens. Quando é muito pobre os dois, comunhão universal. A gente comunga tudo. Não é assim? Aqui, ó, o Bruno que entende isso, é advogado, trabalha no cartório. Mas, então, quando eles perguntam para a gente como que é a comunhão, eles querem saber se essa comunhão vai ser total, né? Se um vai participar dos bens do outro, da vida do outro, daqui para frente e atrás também, né? Quando a comunhão é total, o cônjuge tem direito à herança, né, do um do outro. Nós entendemos perfeitamente qual que é a ideia da comunhão. A ideia de partilhar, a ideia de repartir, a ideia de participar do que é do outro. Isso é comunhão. Sem dúvida, né? Vai ter que desapegar, né? Mas a ideia da comunhão é essa.
A ideia da comunhão é ter em comum. Vocês vão casar? Vamos. O que vocês vão ter em comum? A gente vai ter em comum que nós conquistarmos juntos daqui para frente. Não, nós vamos ter nada em comum. O que é meu, o que é dela e assim por diante. Essa é a ideia da comunhão. Agora, aconteceu um fenômeno extraordinário nessa igreja nascente, nesse novo povo de Deus. O que aconteceu aqui? A comunhão era total. Gente, isso é um milagre. É um milagre. É um milagre do Espírito Santo. Porque a natureza humana não gosta de repartir. A natureza humana, ela é egoísta. É ou não é? A natureza humana, ela é egoísta, ela é autocentrada, ela só pensa nela mesma, ela só quer os direitos dela, né? E a gente requer os nossos direitos e pensa e defende os nossos direitos. E não pensamos no direito do outro. As crianças, quando nascem, já é assim, né? Eles já nascem disputando ali espaço. Um quer chamar mais a atenção do outro, um quer mais privilégio do que o outro, e no casamento a gente também quer ser servido e não quer servir. Mas a igreja de Jesus Cristo, nós aqui, povo de Deus, como é que é a nossa comunhão? Como é que deve ser a nossa comunhão? Total, né? Aí, irmãos, é um tranco, né? Aí quando a gente pega esse prumo e coloca na nossa vida, aí parece que os valores do mundo têm valido mais entre nós do que os valores de Deus. A igreja é uma família. O Espírito Santo veio formar uma família, a família de Deus, o povo de Deus, o novo Israel de Deus. Eu estava agora, no final do ano, na nossa volta da China, nós passamos pelos Estados Unidos para visitar o filho do pastor Éder, que estava estudando lá em Nova York. E ele nos levou numa região de judeus para poder conhecer os judeus. E ele foi contar para nós da chegada dele lá em Nova York. Ele disse que chegou em Nova York, fez contato com os brasileiros e foi morar com os brasileiros. Foi uma semana. 2 semanas ele teve que pular fora e caçar o rumo dele, porque os brasileiros começaram a persegui-lo e queriam esfolá-lo, né? Tirar proveito. E ele falou assim, é interessante com os judeus, porque tem a comunidade judaica aqui, se chegar um judeu, seja da parte que for, do mundo que for, da parte que for do mundo, chegar aqui, ele vai ser acolhido. Eles vão acolher, vão dar casa, cama, comida, dinheiro para ele e perguntar para ele o que você sabe fazer. Eu sei mexer com joias preciosas. Então tá bom, nós vamos arrumar um trabalho para você. E ali já começa a encaminhar. Porque o judeu tem essa noção de que é uma única família, descendente de Abraão, cultura milenar, né? Muitos anos nessa perspectiva. Só que a igreja, esse novo povo de Deus, novo Israel de Deus, tem vínculos muito mais fortes que os vínculos carnais. Irmãos, o que está sendo mostrado aqui para nós é que os vínculos espirituais de fé, de amor cristão, de comunhão no Espírito,
de entendimento da palavra, são muito maiores e devem ser maiores do que os vínculos de carne e sangue. Eu tenho os meus irmãos na carne, né? Nós somos 5, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. E a gente passa muito tempo longe um do outro, mas a gente se ama, se respeita e luta pelo bem um do outro, né? A gente quer saber um do outro. Mas os vínculos espirituais, né? Por exemplo, o Neto não é meu irmão carnal, mas ele é meu irmão espiritual. Jaqueline não é minha irmã carnal, mas é minha irmã espiritual. Eu amo, respeito e quero o bem, muito mais do que o bem que eu quero para os meus irmãos carnais. O que vocês acham disso? Isso é idealizar demais? É impossível? Como é que a gente pode pensar e viver essas realidades hoje? Como o apóstolo Paulo fala lá em servir primeiro os domésticos da fé, Uhum. traz essa ideia, Traz essa ideia, Arnaldo. ou seja, dá atenção, dá preferência para os irmãos. O servo de Deus, ele se preocupa com o ser humano de um modo geral. Ele se converteu a Deus, mas também se converteu ao ser humano, né? Houve uma mudança de cosmovisão, uma transformação da mente dele. Antes ele era o Deus dele. Aí quando ele empurrou o ego para fora e o Senhor foi entronizado, então ele ama o Senhor e ama o ser humano de um modo geral. Mas se ele não amar os domésticos da fé, como é que ele vai amar os outros? Se ele não amar nem a família carnal dele, como é que ele vai amar os irmãos da fé? Então tem uma série de raciocínio lógico que nós podemos chegar. Por exemplo, quem não respeita o pai e a mãe, vai respeitar a autoridade da igreja? Não vai. Quem não cuida do pai, da mãe, vai cuidar de alguém aqui da igreja? Mas de jeito nenhum. Então, essa lógica, né? Ela precisa ser presente e real na nossa vida. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos espirituais. Nós nascemos pela fé, gerados pelo Espírito Santo. Amém? E por isso nos amamos. E por isso cuidamos uns dos outros. Não é? Aí o Arnaldo está falando, está lá em Gálatas, né? Primeiro aos domésticos da fé. Nós temos que cuidar uns dos outros. Agora preste atenção nisso. Eu não posso, irmão, chegar na loja do Altair, lá na madeireira, e falar: Altair, nós somos irmãos, então você vai fazer preço X ou preço Y para mim. Né? Ah, nós não somos irmãos? Que irmandade é essa? Assim como o Altair não pode chegar para mim e falar: ah, você é meu irmão, você tem que comprar na minha loja. Não é assim. Por isso que essa comunhão do Novo Testamento ela é uma comunhão real, verdadeira, mas no espírito e voluntária. Ela é voluntária. Ela é do coração, é da ação de Deus, é da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Ela fortalece a ideia da família. Cuidar dos seus, cuidar uns dos outros, a comunhão, não é? Prestigiar o irmão, valorizar o irmão, não é? Cuidar do irmão. Agora, não pode haver aquelas relações distorcidas, como eu estou dizendo, né? O Arnaldo, nós somos irmãos, então
você vai ter que me dar um emprego. Não pode. Não é assim que funciona. Se Deus tocar no coração dele, né, e ele achar por bem, então ele vai me dar um emprego. Isso tem que brotar do coração dele, isso não é uma imposição. Amém? Oi? Também não é falta de amor por parte dele, né? Perfeito. Eu, por exemplo, sou muito criterioso, assim, tenho muito cuidado e pondero muito para a gente também não cair num fisiologismo e nos tornar presa uns dos outros. Com alguns jargões, irmão compra de irmão. Ou irmão vota em irmão, né? Então tem que ponderar bem para a gente não sair de um extremo e cair no outro, tá certo? Mas a comunhão é um fator fundamental entre nós. Nós somos irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Por exemplo, não pode acontecer de jeito nenhum eu usar o serviço do irmão, né? Eu usar o serviço do irmão, vou lá na Jane ou no Iris, vou lá porque eles são meus irmãos, corto o cabelo, falo, ó, depois eu pago. Ah, eles são irmãos, né? Não vão preocupar com isso. Não pode, irmãos, está errado, né? Isso não é cristão. Você vai quebrar o irmão, não vai ajudar o irmão, né? Há muito abuso. Há muito abuso em nome da comunhão. Oi? Não, abuso nesse sentido de aproveitamento, né? Você achar que por ser irmão, o outro tem que fazer o que você quer, né? Está errado. O sentimento não é o que eu vou receber, mas é o que eu vou dar. Sim, Jana. Amém. Uhum. Cadê o nosso microfone? Tá por aí? Amém. Você quer falar aqui, Jana? Eu acho que é importante, porque a gente bate muito, né? Mas é bom soprar de vez em quando também, né? Obrigada. Irmãos, então, eu estava comentando ali com o Iris, né, que agora em janeiro nós nos sentimos muito acolhidos pelos irmãos, né, quando o Iris teve o AVC. E, assim, o pastor comentando aqui sobre os irmãos de sangue carnais, né? Não sei se o Iris concorda comigo que a igreja nos apoiou muito mais do que os nossos irmãos de sangue, que é nossa família de sangue, né? Eu louvo a Deus por isso, porque a gente pôde experimentar, através dos irmãos, o amor de Deus por nós. Nós nos sentimos amados, cuidados, né, pelo Senhor, através da vida dos irmãos. E o que eu peço para Deus é para o Senhor não me deixar esquecer disso. Não me deixar ser ingrata, né? Nós sermos ingratos, né, amor? Assim, sempre lembrar do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor faz por nós, porque nós somos família mesmo. Isso é difícil, às vezes, de entrar na nossa cabeça, né? Por que um irmão que a gente não conhece, às vezes nunca comeu na nossa casa, pastor, né? Às vezes nunca foi lá, a gente nunca serviu um café, foi lá nesse momento de dor, de agonia nossa, né, de sofrimento, e nos apoiou. Não estou dizendo só financeiro, mas, né, assim, espiritualmente, orou conosco, né? A gente se sentiu muito amado, certo? Muito obrigada, irmãos. Tá? Obrigada, pastor. Obrigado, Jana. É isso, irmãos, é uma realidade, né? É uma realidade. Graças a Deus isso tem acontecido na igreja. E por isso eu insisto muito que você faça parte da vida da igreja. Que você venha na reunião das senhoras, que você vá no pequeno grupo, que você vá na família da roça, em todos os eventos da igreja, participe, né?
Eu fiquei assim, muito grato a Deus, mas muito grato a Deus mesmo. A Gabi dos Céus casou agora lá em Londrina, tinha 30 irmãos da Igreja Batista Central lá no casamento dela. Ou seja, deslocaram daqui para Londrina para estar juntos com os Céus, com a Regina e com a Gabi nesse momento assim importante para a vida da família. Eu fiquei assim muito grato a Deus mesmo, né? No caso do Íris, no caso da Keren agora. Então Deus tem nos abençoado e nós podemos desfrutar mais dessa comunhão. Amém? Tem tempo para mais um testemunho? Graça e paz, irmãos. Eu também quero aproveitar, então, e agradecer à igreja, porque eu nunca compartilhei aqui. Não foi, na minha família não foi o caso de enfermidade, mas foi o caso da reforma da minha casa. Há 17 anos que meu pai faleceu, deixou a casa pela metade, e eu morando com a minha mãe, e a gente não tinha condições de reformar a casa. Então, as paredes estavam todas mofadas, e um dos irmãos falou, olha, mas sua mãe idosa, ficar nessa casa assim e tal, quem sabe a gente pode juntar os irmãos e a gente fazer um mutirão e reformar a sua casa. E dou graças ao Senhor pela igreja, na pessoa do Jorginho, que falou com os irmãos, os varões, e os irmãos, então, se ajuntaram, dando dinheiro, material, né? E aí foram lá, e em 2 semanas a minha casa estava toda reformada, irmãos. Agora, minha mãe está naquele ambiente que a pessoa idosa deve ficar. E eu também, claro, né? Estou aproveitando. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. E são muitos outros, né, testemunhos. Uma das coisas que eu acho assim, muito boa é quando nasce uma criança e que a igreja está presente. Quando alguém vai casar, a igreja está presente. Quando alguém vai namorar, a igreja está presente, abençoando, orando, participando, né? Então, aí sim, aí nós nos tornamos igreja. Aí quando Jesus pôr o prumo em nós, pela misericórdia, a parede vai estar retinha, né? Agora, se a gente entrar alguém aqui, sair com as suas dores, com os seus sofrimentos, e a gente não orar, não ajudar, não perceber, nós não estamos sendo igreja. Eu vou contar um testemunho para vocês que para mim foi muito, muito diferente, muito impactante, né? Agora na viagem, o pastor Éder, ele vivia reclamando de dores nos pés, né? Um dia até estava brincando, ele sentado perto do Arnaldo e os dois falando aqui que cada um tomava para sarar a gota, né? Ele tem esse problema nos pés de dores e ácido úrico, né? Ácido úrico. Aí na viagem agora, a gente conversando, eu perguntei, junto lá aos pastores, eu perguntei, pastor Ed, e as dores nos pés? O Senhor me curou. Eu falei, amém. Como é que foi isso? Da forma menos imaginável. Eu falei, o que foi? Estava tendo uma reunião de oração lá na casa da minha mãe dela, mulher de oração, junto com as irmãs, e inclusive umas irmãs da Assembleia de Deus, daquelas irmãs velhinhas, de cabecinha branca, de coquezinho, né? Estavam lá orando, e eu cheguei na casa da minha mãe e fiquei lá, observando a oração, né? Pô, as irmãs orando, e uma dessas irmãs da Assembleia de Deus, de cabecinha branca, de coquezinho, veio para mim, pôs as mãos nos meus pés e falou assim, eis meu servo que eu estou curando os teus pés. Escuta mais, porque eu sei que você gosta de jogar futebol, e aquele futebol que vocês jogam na segunda-feira, ó, falou o dia, e o futebol que vocês jogam na segunda-feira tem abençoado muitas pessoas têm sido alcançadas e abençoadas naquele lugar. Eu falei, Jesus, uma irmã da Assembleia de Deus, das antigas, né, que condena futebol, orar, falar em nome de Deus, que Deus está curando ele, que o futebol tem sido uma bênção para as pessoas,
E eu fiquei pensando, e é verdade. Quantas pessoas que são incluídas na vida da igreja a partir do futebol, da prática do esporte, né, da vivência do esporte. Quanto que aumentou a nossa comunhão através do esporte. Nós vamos trazer a irmã aqui para orar pelo nosso futebol, viu, gente? Para Deus abençoar, né? Traz não. Porque se o futebol é dos servos de Deus, é do povo de Deus, e o povo reuniu ali, o Senhor está presente. Amém?